Sexto exercício. Quantos elementos de 3 algarismos distintos, múltiplos de 10, podem ser formados a partir dos algarismos 0, 2, 3, 5, 6, 7 e 9? Bom, para ser múltiplo de 10, tem que terminar em que número? Em 0. E nossos números vão ter 3 algarismos. Então eu tenho 3 opções de escolha. Sendo que esse número vai ser o 0, porque tem que ser múltiplo de 10. Então eu tenho uma opção de colocar, que é o 0. Agora, eu já coloquei o 0. Ele tem que ser distinto, então o 0 não pode ser colocado mais. Quantos números sobraram para a gente colocar aqui? 6. Quando eu vou colocar esse primeiro, eu vou poder colocar qualquer um desses 6. Agora, como são números distintos, o próximo número, eu vou poder colocar desses 6, eu vou poder só colocar 5, porque um eu já usei. Então, fazendo a multiplicação, eu vou ter 30 elementos. Sétimo exercício. Numa eleição de uma escola, há 3 candidatos a presidente, 5 a vice-presidente, 6 a secretário e 7 a tesoureiro. Quantos podem ser resultados da eleição? Bom, eu vou ter 4 opções de escolha. O primeiro vai ser para presidente, que eu vou ter 3 candidatos. O segundo para vice-presidente, que eu vou ter 5 candidatos. 6 a secretário, 6. E 7 para tesoureiro, 7 para tesoureiro. Portanto, aqui são as nossas opções de escolha. Princípio da multiplicação, que vai dar 630 possibilidades. Oitavo exercício. Numa cidade, os números de telefone têm 7 algarismos e não podem começar por 0. Os 3 primeiros constituem o prefixo. Sabendo-se que todas as farmácias, os 4 últimos dígitos são zeros e o prefixo não tem dígitos repetidos, determine o número de telefones que podem ser instalados nas farmácias. Bom, então eu tenho 7 dígitos que são os números do telefone. Os 4 últimos são zeros. Por quê? São uma possibilidade, uma. Por quê? Os 4 últimos dígitos são zeros nas farmácias. E o prefixo não tem dígitos repetidos. E aqui fala também que não começa por 0. Ele quer saber quantos telefones podem ter de farmácia. Então é o seguinte, aqui eu não posso ter números repetidos. Eu vou usar os 10 números que eu conheço, do 0 ao 9. Só que é o seguinte, quando eu for colocar o primeiro, não pode ter o 0, não o 0. Então aqui eu tenho 9 possibilidades, porque do 0 ao 9 eu tenho 10. Tiro o 0, fico 9 possibilidades. Agora, nesse segundo eu posso colocar qualquer um dos 10, só que o 0 eu já coloquei, então sobraram 9 números outra vez. Agora aqui pode colocar 0, não pode colocar 0, só que eu já usei 2. Então dos 10 números eu já usei 2, sobraram 8 possibilidades. Fazendo o princípio da multiplicação, eu vou ter 648 números. Nesse exercício, diz o seguinte: atualmente, os veículos possuem placas com 3 letras, escolhidas dentre as 26 possíveis, e 4 algarismos escolhidos de 0 a 9. Dessa forma, qual é o número de veículos com placas que tenham só números pares e começam com a letra B e as outras letras sejam vogais distintas? Bom, vamos colocar as 3 letras e os 4 algarismos, certo? Ele fala que os algarismos são números pares, mas ele não dá a informação se pode repetir ou não. Então você considera como podendo repetir. Então aqui são os algarismos que eu tenho que escolher nos pares. 0, 2, 4, 6 e 8. Eu tenho 5 opções de escolha em cada um dos números. Aí ele fala que as letras vão começar com a letra B, eu tenho uma opção de começar com B, e as outras são vogais distintas, ou seja, vogais diferentes. Então, quantas vogais nós temos?
5. Então eu posso colocar 5 vogais aqui. Como eu já coloquei uma aqui, nessa outra eu só posso colocar 4. Fazendo a multiplicação entre todos, eu vou ter quanto? 12.500 placas. Exercício 10. Quantos números de 3 algarismos distintos e múltiplos de 5 podem ser formados a partir dos algarismos 2, 5, 6, 7 e 9? Bom, eu quero números de 3 algarismos. Então, 1, 2, 3. E eles têm que ser múltiplos de 5. Todo número múltiplo de 5 termina em 0 ou 5. Como eu não tenho 0 aqui, é só o 5, eu tenho uma opção de terminar em 5. Agora, ele quer os números distintos. Distintos são diferentes, não pode repetir. Então, eu já coloquei os 5. Quantos números sobraram para a gente escolher? 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho 4 opções de escolha aqui. Já usei 2, o 5 e mais um, que eu não sei qual foi. Mas porque a gente tinha 5, sobraram quantos? 3. Fazendo a multiplicação, eu vou ter 12 números. Exercício 11. Uma pessoa vai retirar dinheiro em um caixa eletrônico de um banco, mas na hora de digitar a senha, esquece o número. Ela lembra que o número tem 6 dígitos e começa com 9. E não tem algarismos repetidos, não repetidos. E tem o algarismo 4 em alguma posição. Qual é o número máximo de tentativas para acertar a senha? Olha, a senha tem 6 dígitos. 4, 5, 6. Bom, ele fala que começa com 9, né? Começa com 9. Então eu tenho uma possibilidade de ter o número 9. Isso a pessoa tem certeza. Tem o algarismo 4 em alguma das posições. Eu tenho mais uma chance de colocar o 4. Agora, os outros números não têm repetição, né? Olha, não tem repetição. Então, eu tenho 10 números. Dos 10 números, eu posso colocar quantos aqui? 8, porque já usei 2. E aqui, 7, 6 e 5. Fazendo a multiplicação, aqui, eu vou ter 1.680. Só que é o seguinte, desse valor, eu tenho que multiplicar por quanto? Por 5. Por que eu estou fazendo essa multiplicação por 5? Porque o 4 não está aqui. Ele pode estar em qualquer dessas 5 posições. Então, para cada posição que eu tenho aqui, eu vou ter esse 1.680. Então, eu multiplico por 5, que vai dar 8.400. Exercício 12 para acabar. Com 10 espécies de frutas, quantos tipos de saladas contendo 6 espécies diferentes podem ser feitos? Eu vou escolher, então, 6 frutas para fazer minha salada. De quantas? De 10. Então, aqui, quando eu for colocar a primeira fruta, eu posso colocar qualquer uma das 10. Já coloquei uma, aqui eu posso colocar 9. Já coloquei 2, aqui eu posso colocar 8. E assim vai, 7, 6 e 5. Fazendo a multiplicação, eu vou ter 151.200 tipos de saladas.